Os preços do petróleo dispararam após o que analistas consideram a maior interrupção de fornecimento da história. Muitos acham que o motivo é o Irã atacando navios, o fechamento do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos iniciando uma guerra ou o Golfo em chamas. Mas será que essa é toda a história? E se eu te dissesse que, na verdade, havia um traidor envolvido? Um homem por trás dos bastidores. Um país que tem manipulado silenciosamente a crise, jogando com todos os lados ao mesmo tempo e se beneficiando do caos, enquanto o mundo foca no Irã. Um país que se apresenta como aliado do Ocidente, mediador, parceiro, um país que abriga a maior base militar americana no Oriente Médio. E ainda assim pode ter ajudado a criar uma das maiores campanhas de pressão econômica já vistas, visando manter o terrorismo ativo. Sim, estou falando do Catar, um estado que passou anos dominando a arte da duplicidade geopolítica, sorrindo para Washington enquanto financia e protege as próprias forças que desestabilizam a região. E sim, eles estão intervindo diretamente nesta guerra do Irã, de maneiras que muitas pessoas não vão antecipar, porque está sendo feito o mundo acreditar que Catar e Irã são, na verdade, inimigos. Muitos analistas afirmam que a crise do petróleo não resulta apenas da agressão iraniana. Isso pode ser parte de uma estratégia maior para aumentar os preços globais de energia, pressionar governos ocidentais, derrubá-los e forçar os Estados Unidos a encerrar a guerra. Para entender como isso é possível, precisamos começar com o principal trunfo do Oriente Médio. Uma faixa estreita de água que controla quase 20% do petróleo do mundo, o Estreito de Hormuz. E sim, o Catar está por trás de tudo o que está acontecendo. Bem-vindos ao Iraquê Show na JNS TV. Vamos direto ao assunto. Nos últimos 47 anos, presidentes têm temido enfrentar o Irã, principalmente por seu poder de controlar os preços do petróleo e afetar a economia mundial. Como fazem isso? Bem, isso se deve à capacidade deles de produzir muito petróleo, mas também porque controlam o Estreito de Hormuz, um ponto de passagem estreito por onde cerca de 20% do petróleo mundial e uma quantidade substancial de gás liquefeito precisam passar para sair do Golfo, que possui metade das reservas comprovadas de petróleo do mundo, rumo à Europa e Ásia. No ponto mais estreito, o estreito tem cerca de 34 quilômetros de largura e a rota usada por petroleiros tem apenas alguns quilômetros. Isso significa que até mesmo ataques limitados podem paralisar tudo. Esse controle é usado há tempos como chantagem contra países ocidentais que tentaram sancionar o Irã ou, mais precisamente, a República Islâmica. O petróleo está sempre em alta demanda, e se o Irã controlar a linha de abastecimento, pode fazer os preços subirem ao reduzir a oferta ou atacar navios de outros fornecedores sem precisar afundá-los. Quando começarem os ataques, seguradoras vão classificar a rota como zona de guerra, elevando rapidamente o prêmio, e companhias de navegação vão se recusar a passar por lá. Muito simples, a economia do petróleo funciona assim. O petróleo é extraído em poucos lugares e transportado por pontos estratégicos, como Hormuz, para regiões com escassez. Depois, ele vira combustível e supre grande parte das necessidades do mundo: dirigir, voar, construir, entre outras que nem imaginamos. Quando a cadeia de suprimentos é afetada, como na guerra atual, os preços do transporte disparam por causa do seguro e isso acaba impactando o bolso de todo mundo. O controle desse local deu ao Irã grande influência ao longo dos anos, pois afetar a economia é algo que a maioria dos países evita. O Irã tem consciência disso. Ao longo dos anos, eles controlaram mares e petróleo para gerar caos e esperam, assim, evitar escaladas, sanções e guerras contra eles. Como conseguem isso? Atacando navios, principalmente, mas também ameaçando fechar o estreito. Só isso já pode realmente bagunçar a distribuição de petróleo, e eles já fizeram isso antes. Durante a guerra Irã-Iraque nos anos 1980, ambos atacaram mais de 500 navios e espalharam milhões de barris de petróleo. E, para surpresa de ninguém, aumentaram os preços. Em 2019, quando o povo do Irã tentou se revoltar e a República Islâmica foi sancionada, eles então apreenderam petroleiros e atacaram outros em resposta, esperando que os preços subissem e as sanções diminuíssem. Mais recentemente, eles não têm realmente fechado o estreito, mas têm realizado exercícios militares, fechando partes do estreito temporariamente para lembrar ao mundo do que são capazes. E assim, com o atual enfraquecimento da República Islâmica pelos Estados Unidos nos últimos dias, não é surpresa que eles tenham decidido ameaçar e depois quase fechar completamente o Estreito de Hormuz. O que eu quero dizer com isso? Eles aplicam seletivamente, permitindo só alguns navios chineses e iranianos, buscando fortalecer inimigos dos Estados Unidos e dar aos aliados motivo para defendê-los.
Mas para a maioria dos navios, eles têm atacado com drones, ataques e até mísseis balísticos. De 140 navios por dia, o número agora está perto de zero. Em 10 de março, o Irã lançou ataques ainda mais intensos, atingindo ao menos uma dúzia de grandes navios comerciais perto do estreito e tentando atingir navios americanos. Eles também colocaram minas, mas só cerca de 10 foram confirmadas. Eles também desenvolvem interferências eletrônicas para confundir navios e dificultar a navegação, além de manterem drones ativos, tornando difícil justificar a aproximação de embarcações. Até agora, de 15 a 20 milhões de barris de petróleo foram desviados de suas rotas habituais. E esse impacto na economia fez com que os preços subissem de cerca de dólares por barril. Um barril tem cerca de 159 litros, para mais de 100, às vezes chegando até 120. Isso é mais de 35% de aumento. É como um aumento de 35% um imposto global sobre basicamente tudo que usa energia. Produção de alimentos, transporte marítimo, manufatura. Os preços estão subindo drasticamente para acompanhar essa nova despesa. O Irã espera que esse impacto econômico gere estresse global e leve as pessoas a pressionar seus governos para encerrar a guerra. Eles também sabem que Trump se orgulha de ajudar a economia e não está interessado em uma grande reviravolta, especialmente com o fim de seu mandato se aproximando. Então, por que os Estados Unidos ainda não tomaram o controle total do estreito? O que parece ser a coisa mais óbvia a se fazer? Bem, eles estão tentando muito. Atacaram muitos navios iranianos, mas controlar o estreito exigiria tropas em terra. E isso é algo que Trump está muito desinteressado em fazer neste momento. Você teria que limpar as minas, garantir que toda a capacidade de ataque do regime iraniano não seja mais viável. Você também precisaria de domínio naval. Por que não querem tropas em solo? Por causa da retórica nos Estados Unidos, com 150 americanos feridos, eles definitivamente não estão interessados em colocar mais pessoas em perigo, criando ainda mais ódio a essa guerra por parte das pessoas online, que parecem não conseguir fazer nada além de serem guerreiros de teclado. O controle do Estreito de Hormuz é um dos principais motivos para os Houthis receberem tanto investimento iraniano, além de explicar o silêncio deles. Veja, os ataques navais não têm interesse em se tornar um motivo de atenção para os Estados Unidos correndo o risco de sofrerem sua ira. Os Houthis estão esperando meio que passar despercebidos, ficarem fora do radar, para que possam ressurgir em breve caso a República Islâmica realmente caia. Porque o Oriente Médio está observando atentamente. E é interessante que o Hezbollah não recebeu o recado e realmente começou a guerra com Israel, mesmo podendo ver como a resposta foi incrivelmente forte. Os Houthis parecem mais inteligentes do que eu esperava. Isso me surpreende. Mas além disso, os Estados Unidos esperam que o povo iraniano seja realmente quem vai derrubar o regime. Assim, eles podem controlar a economia usando o estreito. E os Estados Unidos não precisam arriscar soldados para isso. Mas o tempo dirá. Se os iranianos continuarem agindo assim no estreito, os Estados Unidos podem ter que intervir. Mas o estreito não é toda a história, porque o Irã não está apenas usando o estreito para pressionar. Eles têm uma estratégia maior e é aí que entram nossos amigos, os cataris, os traidores. Veja, o Irã tem esperança de criar tanta confusão no Oriente Médio que as próprias pessoas, os países, pressionem o governo dos Estados Unidos. E para fazer isso, eles têm atacado fontes de energia em todo o Golfo. Você já ouviu o que eles estão fazendo. Eles atingiram terminais de petróleo, portos e petroleiros. Em Omã, atingiram tanques de gás. No Kuwait, atacaram tanques de combustível no aeroporto e outros locais de energia com drones e mísseis. Nos Emirados Árabes Unidos, 63% dos ataques atingem instalações de petróleo, infraestrutura e energia. E no Bahrein, os drones focaram nas refinarias de petróleo, levando a companhia estatal de petróleo a declarar força maior nos embarques. Os sauditas também foram atacados, incluindo uma das maiores refinarias do mundo, que produz 500 mil de barris de petróleo, além de outros grandes locais no deserto. Esses países do Golfo já tinham relações complicadas com a República Islâmica. Portanto, quando o Irã passou a atacar onde podia, não surpreendeu muito. Eles abrigam bases dos Estados Unidos e o Irã fingiu que era por isso que estavam focando nesses países. Mas se você olhar os dados, parece menos provável que eles estejam focando nas bases militares e mais provável que estejam mirando nas fontes de energia. Mas isso não é a coisa mais suspeita aqui, porque o ataque a um dos países pareceu meio estranho. Algo nisso não parecia certo, considerando o histórico deles de apoiar e colaborar com o regime.
E claro, falo do Catar. Ah, Catar, 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 Catar. A maioria das pessoas nem percebe que Catar e Irã, na verdade, compartilham o mesmo campo de gás, a maior reserva de gás natural do mundo. As economias de energia deles estão fisicamente conectadas, e Irã e Catar tendem a estar muito mais alinhados do que demonstram publicamente. Então, foi uma certa surpresa quando a Guarda Revolucionária atacou o maior centro de gás liquefeito do mundo, no Catar, que respondeu muito rapidamente a esse ataque, condenando o Irã, mas não fez nada a respeito, exceto dizer agora que o centro está fechado por tempo indeterminado. O fechamento desse enorme local de produção, adivinha o que aconteceu? Isso gerou ondas de choque na economia. E isso não é surpreendente. Foi aí que as pessoas começaram a ficar um pouco desconfiadas. Veja, a República Islâmica quer muito que a guerra acabe, mas o Catar também investiu pesado na sobrevivência da República Islâmica. Por quê? Bem, o Catar abriga a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, que está lá por causa da ameaça iraniana. Os Estados Unidos escolheram o Catar, fortemente ligado ao Irã, explicaremos em breve. Mas a base dá ao Catar uma enorme influência sobre os Estados Unidos. Com a ameaça do Irã eliminada, a necessidade dessa base desaparece. O que isso faz com o controle do Catar sobre a América? Mas é ainda mais profundo do que isso. Veja, o Catar financiou o terrorismo e a destruição do Ocidente por anos. Bilhões foram destinados às suas campanhas, parcialmente lideradas pela República Islâmica. Eles trabalham em conjunto, um sendo o policial bom, o aliado rico no Ocidente, e o outro sendo o policial mau. Eles não têm nenhum desejo ou interesse que seu cúmplice desapareça. O Catar sempre tentou atuar nos dois lados, negociando e protegendo a liderança do Hamas, mas agora afirma que vai parar com isso para agradar o Ocidente. São grandes aliados do Irã, mas também hospedam a base militar capaz de destruí-lo para agradar os Estados Unidos, inimigos declarados do Irã. Eles querem que a República Islâmica continue existindo, mas ao mesmo tempo também sabem que isso pode não acontecer. Por isso querem manter e desenvolver uma relação mais forte com o Ocidente. Você percebeu como a Al Jazeera tem sido muito mais amigável ultimamente? E é por isso que muitos passaram a acreditar que o ataque do Irã ao Catar foi, na verdade, orquestrado. Um plano genial para fingir serem inimigos, quando na verdade colaboram para bagunçar a economia e pressionar pelo fim da guerra. Quem você acha que está por trás das táticas de manipulação nos Estados Unidos para fazer os americanos serem contra essa guerra? Catar, a oposição a tropas em solo que dariam aos Estados Unidos o controle do estreito. Essa narrativa é promovida por Catar, Rússia e China, que sabem o impacto terrível disso em suas economias. A China usa o estreito diariamente. O Catar sempre foi traiçoeiro, porém, do pior tipo, aqueles que realmente parecem amigos. Eles têm tanto poder econômico que o Ocidente acaba caindo nessa, todo o seu brilho e glamour. Mas pelo que eu entendi, Trump não gostou nem um pouco quando soube dessa traição. E se tem uma coisa que sabemos sobre Trump, é que ele não perdoa nem esquece facilmente. Agora, de toda essa história, o Catar fingindo que o Irã está realmente atacando eles para criar um caos econômico e assim a guerra contra o Irã parar e nós sentirmos a pressão para sair. Algumas coisas ficaram um pouco mais claras para mim. Primeiro, os Estados Unidos e o Catar precisam acabar com esse relacionamento especial. Entendo o ditado de manter os amigos perto e os inimigos mais perto, mas não podemos mais permitir que o Catar tire vantagem dos Estados Unidos. Eles são nada menos que um país terrorista. Podemos normalizar isso? Segundo, o Irã deve ser totalmente isolado e a guerra só deve terminar com a destruição completa da República, não apenas por Israel, mas também pelos Estados Unidos e todo o Oriente Médio. Se o Catar está subitamente disposto a ser o melhor amigo e expulsar a liderança terrorista só de considerar a destruição da República Islâmica, imagine como as dinâmicas mudarão se eles realmente forem removidos. Qualquer coisa menos do que isso só vai nos levar ao Irã 3.0 daqui a alguns anos, mas desta vez com capacidades nucleares e ainda mais controle do estreito. Terceiro, a mentalidade ocidental de esperar pelo melhor em questões essenciais à sobrevivência é uma lição que não devemos esquecer. Isso não funciona. O petróleo não pode ficar nas mãos de regimes de terror. Se já nos ameaçam hoje, imagine como pioraria no futuro. Ignorar problemas de longo prazo por soluções imediatas é péssima política. Catar manipula o mundo e seguirá fazendo isso após o fim do Irã. Eles são e sempre foram a maior ameaça. Vamos parar de nos enganar. Eles têm dinheiro de sobra. Eles têm recursos que nunca acabam. Eles têm estratégias de manipulação que não têm igual e parecem tentadoras. Eles não parecem terroristas.
Eles parecem educados, normais, ricos, sofisticados e como alguém que você gostaria de ser amigo, mas é o tipo de amigo que te apunhala pelas costas na primeira oportunidade. Eles não podem agir assim. Se quisermos mudar o Oriente Médio, após resolver o Irã, o Catar deve ser o próximo. Não vamos fingir. O Irã era o inimigo número um, mas o Catar é o inimigo número dois. E tudo faz parte do mesmo inimigo, embrulhado em um belo laço islamista do Oriente Médio. Eu sou Ira Kay e vejo vocês na próxima vez.